Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Cine Cameração, um Cine Talk com pessoas diferentes, legais. Eu sou Karim Félix e hoje eu tô aqui com o Rafael Spaca, um cara muito legal que fez um documentário dos Trapalhões que tá dando o que falar, né, Rafael? Seja bem-vindo, obrigado por ter vindo. Obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. Prazer estar aqui ao lado do Karim. Karim, muito bem, Karim Félix, as pessoas erram meu nome direto até hoje, né? Mas me diga uma coisa, vamos começar a falar de você. Você fez rádio e TV. Qual foi o seu caminho aí? Me conta o seu caminho. Bom, eu sempre quis ser jogador de futebol. É mesmo? Pra falar a verdade. Olha aí. Foi a minha ideia inicial. Até hoje não desisti, mas a idade já não permite isso. Mas você é São Paulino, né? São Paulino. Então tamo junto aqui, hein, velho? Tamo junto na glória e na desgraça. Na alegria e na tristeza. É casamento, né? Se Deus quiser, só mais alegria. Enfim, até jogava bem. Jogava na zaga e tal. Mas o corpo não permitia. Não nasci pra isso. Mas você começou? Quanto tempo você... Como é que foi? Não, eu jogava até bem. Com que idade você tá falando isso? Putz, 12, 15? Acho que até uns 17 eu vislumbrei essa possibilidade. Chegou assim. aí pra algum time? Não, eu recebi um convite uma vez pra fazer uma peneira no Corinthians. Eu recusei prontamente. Por quê? Corinthians? Porque a minha ideia era jogar no São Paulo, sabe? Não queria jogar no Barcelona, queria jogar no São Paulo. E aí, mas o joelho é ruim, né? Meu físico não era próprio para isso. Eu engessava muito o joelho e tinha problema físico e tal. Mas cheguei a fazer educação física nesse período. Faculdade de educação física? Curso técnico. Curso técnico. E aí eu pensei que era só jogar bola, só fazer essas coisas. Não, tinha que estudar biologia, estudar defunto, essas coisas. Eu falei, gente, não é pra mim. A gente acha que as coisas no abstrato são tudo lindo, maravilhoso. Eu achei que era uma coisa bem divertida, não era. Mas concluí o curso técnico de desportos. E aí um dia, falando, vou fazer faculdade e tal, um amigo levou aquele guia de estudante. E eu tava folhando e tal, eu vi rádio e TV. Eu falei, pô, isso aqui deve ser fácil. Deve ser legal fazer. Foi tal. assim? Foi assim. Deve ser fácil, deve ser uma mata. Foi assim. Mas aí eu me encontrei completamente nesse legal. curso. Que legal. Que ano foi isso? Isso foi 2000. E aonde você fez? Na Metodista. Legal. É uma das grandes dessa área de rádio e TV, é Metodista. E eu sempre fui um péssimo aluno até a faculdade. Cheguei a repetir 2 anos tal, e sempre de recuperação. Professor chamando minha mãe para conversar, sabe? Pedindo ajuda psicológica. Aí entrou na faculdade e mudou. Cara, na faculdade, eu comecei a só ter nota alta, super elogiado, e já começava a desenrolar coisas ali de produção. Então eu fiz um documentário sobre a Tribo de Jah, uma banda de reggae. Os caras falaram, como que você conseguiu convencer essa banda a se abrir para estudantes, né? Eu falei, conversei com os caras, eu sempre tive uma boa lábia e tal. Fiz um curta lá do Caso do Bebê Diabo, conversei com o Zé do Caixão, com a filha dele, a Liz Vamp. Que legal. Entre outras coisas. E aí um professor ficou louco, assim, pelo meu trabalho, pela minha desenvoltura e tal, me convidou para estagiar na Rádio Cultura. Aí na Rádio Cultura também eu tive foi um dos melhores momentos, assim, da minha vida profissional. Estagiário, mas já fazendo coisas de profissional, tanto é que o cara que... Júlio de Paulo, um abraço a ele. Júlio é o seu professor? Não, era o cara que eu era estagiário na rádio. Tá, o seu professor quem era? Era o Esqueceu. Antônio Deganello. Sei. Aí ele foi que me indicou. Você foi lá, ele trabalhou com o Júlio. Daí o Júlio, você é muito bom, não sei o quê. Ele nem mais ia assim nas externas, eu gravava muito ópera, concertos na Sala São Paulo. Ele falou, toca aí que você é bom. Mas e você fazia o quê? Sozinho? Eu era estagiário, né? Eu sei, mas quando você saía pra gravar na ópera... Não, a gente ia com uma equipe de externas. Então você ia dirigindo? A gente produzia e dirigia. Então eu conversava com o maestro e tal, vamos colocar o microfone aqui, vamos... porque era rádio, não era imagem, né? Vamos gravar o concerto tal, e pegar aquelas autorizações de imagem e tal. E ele falou, você é muito bom. E passou já a não ir, ou quando ia já estava rolando concerto, só para marcar presença e tal. E o pessoal me adorou lá na rádio, mas essa profissão, foi ali que eu comecei a aprender, né? É muito instável, e naquela época acho que mudava governador, praticamente mudava toda a estrutura da fundação ali, Padre Anchieta. Acabei não ficando.
Quanto tempo você ficou lá no total? Eu fiquei um ano, acho. Exatamente um ano. Aí fui pro SBT, trabalhei na Casa dos Artistas, a última edição lá, aquela que foi a pior de todas, mas foi uma experiência legal. Que ano foi isso também? Foi 2004 já. Eu fiquei, acho que de 2002, 2003 na rádio e depois 2004 no SBT. E aí eu experimentei... Quem que eram lá as Casas dos Artistas? Que artistas que Não, eram? na verdade eram pretendentes a artista. Então não Eles era iam, ninguém. Quem ganhasse ia protagonizar uma novela do SBT. Tá. Porque o primeiro Casa dos Artistas foi o Supla. Aquela foi top. A primeira foi muito legal. Aquela foi legal. E aí depois que acabou esse programa aí, tipo, manda todo mundo embora, né? Daí mais uma experiência amarga nessa área. E fiquei um bom tempo desempregado, mal, chateado e tal. Até que uma amiga sabia que eu gostava de cultura, ia em show, peça de teatro e tal. Falou, por que você não manda um currículo pro Sesc? Aí eu mandei o currículo pro Sesc, fiz um processo seletivo, que durou quase um ano. É mesmo? Passei. Olha. Era prova escrita, entrevistas, uma série de coisas, dinâmicas e tal. E aí fui pro Sesc Santo André, me colocaram na área de cinema lá. Que era uma área marginalizada. É mesmo? Porque o Sesc, o forte é música, teatro e tal. E aí, lá a primeira coisa que eu fiz foi montar uma exposição do Zé do Caixão. Montamos um cemitério dentro do Sesc. Fez um sucesso enorme. O Zé foi lá no Altas Horas divulgar e tal. Foi incrível. Daí depois teve Loucos pro Cinema. Depois eu comecei a montar outras exposições. Comecei a ganhar destaque. Daí comecei a ir fiquei em cinema, música, arte e mídia. Comecei a ir para outras funções. Recebi o convite para ir para o Sesc Santo Amaro. Fiz uma exposição do Neville de Almeida lá. Colocamos um ônibus dentro da unidade. Foi um sucesso essa exposição. Neville de Almeida matou a família e foi ao cinema? Foi, deu uma lotação, uma série de... mais antigos. Mas Matou a Família foi um dos que deu polêmica aí, mais novos. Né? Foi uma coisa Alexandre incrível. Frota, Teve, Cláudia Raia, fizeram esse filme. Cláudia Raia, ela estava também? Matou a Família, foi ao cinema. E aí fiquei com o teatro infantil, fiquei com uma série de coisas lá. Você foi pro Santo Amaro? Fui pro Santo Amaro, convite e tal. Aceitou o convite. Foi uma coisa bem legal, foram 8 anos lá no Sesc. Olha, 8 anos. E com muito trabalho, mas eu conseguia conciliar com outros interesses. Porque eu dividia meu tempo entre o Sesc e as minhas pesquisas. Então foi aí que eu comecei a escrever meus livros. O primeiro que eu lancei era uma compilação das entrevistas que eu fiz no meu blog, um blog de curtas que eu tive. Fui para vários festivais graças a esse blog, recebi bastante prêmio. Aí eu lancei um livro sobre o roteirista do Zé do Caixão, o Rubens Francisco Luchetti, que é um cara incrível, vivo até hoje, que escreveu mais de 1.500 livros. Legal. Foi um livro super elogiado pela Folha de São Paulo. E aí eu estava numa editora trabalhando, saí do Sesc, estava numa editora trabalhando, e a editora falou, eu preciso de um livro que faça sucesso para alavancar a editora. Eu falei, tem uma pesquisa, que eu queria transformar essa pesquisa numa tese de mestrado, mas a gente pode lançar o que eu compilei em livro. Ele falou, vamos fazer, o que é? Eu falei, Os Trapalhões. Ele falou, vai fazer sucesso, não sei o quê. Que ano foi isso? Isso já foi 2016. 5 anos atrás. Você já tinha acabado essa pesquisa dos Trapalhões? Faltava só entrevista com o Renato Aragão. Tinha entrevistado... Não tinha o livro ainda, tá? Não. Você estava escrevendo. Porque eu falei, o dia que eu fizer essa mestrado, eu vou pegar essas coisas que eu fiz e vou desenvolver meu mestrado. Legal. Só que aí mudou o caminho. Ele falou, não, vamos lançar um livro tal sobre isso. Um livro, chamo de livro documentário, livro reportagem. Mas aí quando você falou que faltava o Renato Aragão... eu falei, putz, só falta o Renato Aragão. Ele falou, putz, você não consegue. Falei, mas você tinha entrevistado o Dedé? Tinha todo mundo. Mas e o Mussum? Roberto Guilherme, não. Antes deles morrerem? Não. Isso não, né? Mussum e Zacarias não, mas o restante, assim... Os vivos todos os mortos não deu pra entrevistar. Não deu, infelizmente. Em centro espírita, você não pensou nessa ideia, não deu. E aí, como o Renato... Da carta, né? Aquele jogo da Ouija, né? Sabe? Ou na mesa ia demorar muito, imagina a entrevista assim, ia demorar, nem 3 anos. Verdade. E aí o Renato, como ele pregou bastante parente,
nas produções dos filmes, eu tinha entrevistado alguns parentes para falar dos filmes. E aí, num golpe de sorte, uma das sobrinhas dele perguntou se eu tinha entrevistado o Renato. Eu falei, puta, só falta ele. E tava tentando isso há 8 anos, falar com ele. Esse livro demorou 8 anos para ficar pronto. E ela falou, eu vou falar com ele, vai ter hoje um churrasco na casa dele, eu vou falar de você para ele e vamos ver o que dá. Daí ela conversou com ele a meu respeito, falou, tem um cara lá em São Paulo que tá 8 anos atrás de você. Ele falou, pô, fala pra esse cara vir aqui, amanhã. Daí ela me deu o telefone dele, eu liguei, ele falou, pode vir agora na minha casa. Eu falei, não, eu tô em São Paulo, você tá no Rio. Eu preciso falar com a editora e tal. Ele falou, então vem na quinta-feira. Isso era uma segunda, daí liguei na editora. Nós fomos lá pro Rio na quinta-feira, ele me recebeu, concluiu o livro. Esse livro fez um sucesso enorme. Foi um lançamento aqui em São Paulo, foi lançamento no Rio. Que ano que foi? Foi 2016. Ah, também? Foi rápido, não, esse então. que eu tô te falando é de 2016. Então, demorou 8 anos para ficar pronto. Eu lancei sei. em 2000. Mas eu digo, aí você concluiu, você pegou essa entrevista dele e aí lançou o livro faltava rapidinho. isso. Entendeu? Então aí, nós transcrevemos muito rápido e colocamos no livro. Então, foi rápido. Acho que foi em fevereiro que nós fomos lá. Em março ou abril a gente estava lançando o livro. Sério? Pô, cara, foi então bem foi assim. rapidíssimo. Foi. Pô, E fui no Danilo Gentili falar desse livro. Fui com o Dedé foi no lançamento do livro. Legal, deu uma puta força e tal. Legal. E aí que a minha vida começou a mudar, Pô, graças a esse livro. Pena que você não Eu não trouxe. tenho esse livro, acredita? Você não tem? Como assim? Não sobrou nenhum exemplar? Não, pra você? ainda tem na editora, tem sebo, tudo. É. Mas eu não tenho porque foi tudo. Você vê, são 5 anos, né? A minha cota já foi. Entendi. E esse livro que mudou a minha vida. Porque eu passei a ser conhecido, sem intenção nenhuma, por conta dessa minha pesquisa em relação aos Trapalhões. Já tinha muita coisa a respeito da boca do lixo de cinema de São Paulo. Mas foram os Trapalhões que mudaram, assim, a minha vida. Aí, no ano seguinte, eu lancei um livro sobre os Trapalhões em histórias em quadrinhos. Ah, é? É. Que legal. Até que, eu acho que em 2018, por aí, uma produtora chamada Sara Silveira, que trabalhou muito tempo com o Carlão Rechimbá, ela chegou a trabalhar com os Trapalhões. Ela produziu muita coisa. Chegou a fazer filme com os Trapalhões. Uma Escola Atrapalhada, eu sei que ela fez. Ela falou, Rafael, você tem uma pesquisa muito legal, por que você não transforma isso em filme? Porque as pessoas não leem e você tem um material riquíssimo e tal. Eu falei, puta, eu nunca tinha pensado nisso, mas vou fazer. E ela tava com um monte de trabalho naquela época e tal, ela até queria abraçar o projeto. Eu falei, eu também não vou esperar ela, eu vou fazer por conta própria. E aí juntei uma equipe e começamos a filmar. No começo a gente esperava os artistas virem em cartaz aqui em São Paulo para pegar eles e fazer a entrevista, porque a maioria está no Rio de Janeiro. E eu não queria que fosse uma repetição dos meus 2 livros, eu queria pegar gente diferente para que esse documentário fosse um complemento dessas 2 pesquisas. E aí veio um produtor, nos ajudou a ir para o Rio de Janeiro para fazer o restante das filmagens. Então a gente voltou lá para o Rio, acho que umas 2 vezes, e conseguimos entrevistar 66 pessoas para esse documentário. Bastante, e hein? gente assim das mais diversas áreas. Técnico, camareira, o cara que cuidava da conta bancária deles, atriz, ator, diretor, uma série de pessoas que forma esse caldeirão incrível que é o documentário. Que eu falo que esse documentário é um documentário que não existe. A gente está conversando aqui sobre os Trapalhões, mas não é sobre o documentário, porque você não assistiu, eu não assisti, ninguém assistiu. Mas pela força dos Trapalhões, que gera muita curiosidade, faz parte da memória afetiva de milhões de pessoas, é sempre interessante, o público quer, as pessoas querem ouvir, querem conhecer, porque esses caras movimentaram o cinema nacional por 3 décadas. Exatamente, a gente até pegou aí uns trechinhos não, a gente pegou aqui umas fotos de filme, porque os Trapalhões na Minas do Réu e Salomão, ele foi um estrondo, né? Foi recordista de bilheteria aqui no Brasil. Deles inclusive, foi o filme mais assistido. Isso oficialmente, né? Porque extraoficialmente foi muito mais. Era uma época que o filme viajava em película, em latão, e o dono do cinema lá em Garapava, por exemplo,
Quando tinha que prestar conta para a produtora, falava, foi um fracasso, só teve 50 pessoas. Para não repassar o restante do dinheiro para a produção. Mas iam lá e era muito mais. Entendi. Então o controle de bilheteria era Na muito época difícil. era Então oficialmente precário, né? era isso. Às vezes eles levavam os fiscais e tal, mas extraoficialmente foi muito mais do que o que é falado. Recordista, né? Recordista. Eles chegaram a ter 7 das 10 maiores bilheterias de todos os tempos. Que loucura, é uma né? coisa absurda que esses loucura. caras fizeram. É verdade. Na televisão, todos nós, né, crescemos com eles, né? E também cinema, eu também era frequentador, quer dizer, isso aí todo mundo ia ver, né? Os Trapalhões, cinema nacional. Eles formaram gerações e, fora isso, parte do que eles arrecadavam com os filmes ia financiar outros filmes. Então, o filme do Glauber Rocha, que era contemporâneo a eles, tinha dinheiro que vinha da produção dos Trapalhões. Porque a Embrafilme distribuía, né? Arrecadava e repassava para todos os seus filiados. Esse cinema marginal, todos os outros mais experimentais, e até cara que às vezes falava mal deles, mas o filme que ele estava dirigindo tinha alguma coisa dos Trapalhões. Olha aí, essa é a capa, né? Essa capa é incrível. Quem fazia as capas era tá vivo, o José Luiz Benício, grande artista. Ele que fazia? Ele fez muita pin-up para Playboy também. Legal. E todos os cartazes dos Trapalhões é o Benício que faz. Que legal, né? Muito bonito. É um clássico. O Rei e os Trapalhões. Esse eu acho que foi dirigido pelo Adriano Stewart, se eu não me engano. Agora eu não vou lembrar, mas pode ser que tenha sido. O Tanco foi um grande diretor deles também. Foi bastante, né? Foi o melhor para mim. Mas o Adriano... esse aí acho que foi o próprio Dedé. Os Trapalhões no Rabo do Cometa, acho que foi o Dedé que dirigiu. Pode ser. Acho que é o Dedé que dirigiu. Aí tá bem pequenininho, não dá pra ler. Mas acho que foi o Dedé. E você entrevistou o Dedé pro documentário? Agora pro documentário? Pro documentário. Não. Nessa parte, que é aí que entra já as polêmicas, o Dedé, logo no começo, ele escreveu uma carta apoiando o documentário, falando, o Rafael é o cara mais apropriado para fazer esse documentário, é um pesquisador sério, conhece os Trapalhões e tal. E nesse percurso das gravações, a imprensa começou a noticiar as nossas gravações que a gente estava fazendo e tal. Eu já estava pedindo entrevista para o Renato Aragão, ele me ignorava solenemente. Depois de você ter, né, entrevistado para o livro, e o livro eles concordam. Como é que foi quando saiu o livro? Ele entrevistou, ele me elogiou. Depois que o livro foi lançado? Durante a entrevista, quando acabou, falou, puta, você fez uma entrevista legal, você estudou, você conhece mais que eu, ele chegou a falar, os Trapalhões. Eu acho que 1 ou 2 anos depois ele lança a biografia dele. Os meus 2 livros são usados como fonte bibliográfica do livro dele. Olha, que louco. E tem 2 depoimentos meus, bem longos, dentro do livro dele. Que eu falo do cinema e das HQs. Falando da importância e tal. Só que tem uma ruptura ali. Que foi quando eu escrevi uma resenha para a Folha de São Paulo, falando que o livro dele era ruim. E era de fato ruim. Porque eu li e falei, tem muita coisa aqui que ele tá escondendo nessa biografia. Eu acho que foi ali que teve essa ruptura. Eu não sei, não sabia dessa história, mas eu não acho tão difícil de acreditar, né? De toda maneira, quando a gente tava gravando... Você vai sair daqui e vai falar que o podcast é uma merda, né? Esse podcast. Bom, tudo bem também, você fala. Eu posso falar, você falar isso também, eu não vou romper com você. Eu vou concordar também. Aí a gente tava gravando, falei, pô, quero entrevistar o Renato, tô fazendo um documentário e tal, e era negado. E você não sabia por quê, né? Você falou, porque eu falei que o livro dele era ruim. Mas eu sinceramente, eu não acho que isso seria o motivo pro cara romper. Tô brincando. Ele tinha que depende aceitar, da pessoa, né? Depende da pessoa. Tem de tudo, né? Tem de Quer tudo. mais pipoquinha? Depois eu pego, obrigado. Aí eles viram que tava ganhando uma proporção, porque eu tava entrevistando muita gente bacana, e eles não estavam esperando que ia dar essa repercussão. Isso e tal. A esposa dele me mandou um e-mail falando, você tá proibido de fazer um documentário sobre os Trapalhões. Você tá brincando. Eu falei, mas como assim? Você não pode me proibir disso. Ele falou, não, você não pode, nós somos donos da... Eu falei, você é dona da marca e tal, mas assim, você não é dona da história. Eu vou fazer esse documentário. Beleza. Os jornais começam a
a me acionar, querendo que eu desse entrevista e tal. Eu falei, eu não quero dar a entrevista agora, porque faltou uma pessoa muito importante para me dar essa entrevista, que era o Pelé. E se começar a ter essa briga toda aqui, vai me atrapalhar, porque o Pelé vai saber, e aí vai tomar as dores do Renato, essas coisas e tal. Enfim, uma jornalista não rompeu o nosso acordo e publicou a matéria, falando assim, o documentário está em vigor e tal, e o Renato não quer dar uma entrevista. A partir dessa matéria, começou a vir uma enxurrada de outras matérias. Em todos os jornais, revistas, TV, rádio, portais de internet. E eu preocupado com o Pelé. Falei, caramba, o Pelé vai acessar isso aqui e vai falar, a gente estava negociando e ele podia recuar, dar alguma desculpa, ou passar incólume por isso. E aí comecei a falar, comecei a dar entrevista e tal, porque pediam e ele falava de um lado, o Renato falava de um lado, eu tinha que me defender do outro. E em novembro a assessoria do Pelé falou, pode vir, eu te dou uma entrevista. Eu falei, puta, que bom que isso não atrapalhou. Novembro do ano passado. De 19. 19, há 2 anos atrás. Porque ano passado teve a pandemia, parou tudo. 2 anos atrás, então. Falei, puta, ainda bem que isso aqui não atrapalhou o Pelé, porque o Pelé era a cereja do bolo. Apesar de ter participado de alguns esquetes e ter feito um filme, não era uma coisa tão emblemática, mas é o Pelé. E aí foi isso. Essa guerra na imprensa, ele falando lá, e todo lugar que ele ia, as pessoas perguntavam no documentário, ele ficava bravo e tal. E é o que eu digo, ele virou o garoto propaganda às avessas desse filme, porque à medida que se nega e pede para outras pessoas que são muito próximas a ele, como ele fez com o Dedé, que, respondendo a sua pergunta, falou, não fala com o Rafael, isso acaba, eu sempre enxergo assim um lado positivo das coisas. Puta, perde sem o Renato e o Dedé? Perde. Por outro lado, vira um proibidão, vira um documentário meio marginal, mais diferente, o lado B. E aí eu falei, vou usar isso e vamos nessa. Tanto é que eu publiquei essa semana o cartaz do filme, e o cartaz é o Dedé e o Renato com um esparadrapo assim na boca. Você não mandou isso, né? Pode publicar, tá? Mas você não mandou isso. Você consegue pegar isso? Onde você publicou isso? Tá no meu Instagram, consegue? Rafael Spaca. Você acha que consegue? Ou você quer mandar um zap? Bom, tudo bem. Acho que pelo Vamos Instagram ele pega. E aí? Pega. Pegou? Eu vou tentar. Tá, então, vai tentar. Ou senão a Tânia... Tranquilo. Ela é um wise nessa... E aí, então, quer dizer, aí você fez o cartaz. Porque aí você muda, né? Já não tinham 2, né? Porque estão falecidos. Você tinha pego no livro os 4. Né? Daí, o que eu fiz? Falei, quer saber? Então, vamos fazer um documentário só com testemunhas oculares. Então. Porque se fosse só o Dedé, ia ficar uma coisa falta do Didi. Então, eu falo assim, não tem os dois. Então. Dane-se. As pessoas. Vamos pegar os caras que trabalharam com eles. Muito legal. E vamos nessa. Pensar sempre nisso, assim, usar a criatividade. Claro. Não vou ficar aqui deprimido porque ele não tem. E aí o que acontece? Diante disso tudo, você faz um marketing, faz uma estratégia para o seu trabalho. Fala, esse é o documentário que que o Renato tentou boicotar, que o Dedé não quer falar, essas coisas todas. E isso tem gerado muita curiosidade em relação a esse trabalho. Como o livro do Roberto Carlos, né? Exato. O que é proibido, às vezes, é mais gostoso. Dá mais curiosidade. Você já acabou esse documentário? Já filmamos tudo. Agora falta editar. Tá na finalização. Para poder exibir. A falta tá na edição. Então, você acha que alguns meses? Eu acredito que no ano que vem, primeiro semestre, a gente lança primeiro isso. Semestre de 2022. Que legal, que a ideia é o quê? Fazer um corte para cinema, 120 minutos. Série para TV, 5 episódios de 50, ter pílulas para internet, tem um portal de internet que está interessado numa microsérie, e ainda quero transcrever todas as entrevistas e transformar isso numa publicação, um livro, contando também os bastidores do filme. Como é difícil fazer filme no Brasil, dos cara. filmes, de Caramba, cinema de modo geral, né? Como é difícil.
Eu sempre falo isso, porque você vê o que aparece depois de apoio, agradecimento, né? Nos Estados Unidos já tem isso, né? Aqui no Brasil, mais ainda, né? Quem consegue, olha aí, ó. Aí. Olha aí, conseguiu. Olha aí, ó. Até tem o meu comentário ali, ó. Karim Félix. Olha lá. Você vê que eu sou bom no marketing, viu, velho? Eu falei pra por aí porque eu já sabia que ia já aparecer. sabia que ia aparecer. Ah, mas muito legal, muito legal. O cartaz... Atrapalhada sem fim. Você vê que ele tem Foi o Renato Dalmasso, um amigo meu que escreveu comigo a HQ do São Paulo. Ele tem o Benício como uma das referências. Tá bem... E aí eu falei pra ele, vamos fazer uma coisa lá, Trapalhões. Do estilo, Então ele fez você vê, ali tem o Caetano Veloso, Ney Matogrosso, Lucinha Lins, Sidney Magal, Pelé, Angélica, Tony Ramos, Mussum e Zacarias. Normais, infelizmente já faleceram, e essa fita aí na boca do Dedé. Renato e do Dedé. Muito legal. Muito legal. E muito bem, então você tá na finalização, daqui a uns meses entra isso e você vai... Não, é que eu ia perguntar pra você, quantas horas você gravou? Tem quase 100 horas de material Quase bruto. 100 horas de entrevista? Tinha entrevistas que duravam 4 horas. Entrevistei empresário deles, camareira, um monte de gente para poder ter o maior número possível de informações, de elementos, para tornar esse documentário um documentário rico, plural, com várias visões a respeito do grupo, visão humana, visão profissional, social, antropológica, histórica. E... Você não aparece? Não. É só o depoente mesmo? Eu fico atrás das câmeras. Porque tem dois, né? Perfil. E fico ali perguntando. Eu nunca, nem tenho a intenção de me tornar famoso. Eu tenho participado de podcast para falar do meu trabalho. É, claro. Mas não é... Tem gente que fala assim, você tá querendo pegar carona na fama dos Trapalhões e tal. Você vê que foi por acaso que eu entrei nisso. Eu lancei o filme e ela falou, por que você lançou o documento? Eu nunca tinha pensado nisso, lançou. Um livro, e essa polêmica toda não foi gerada por mim, foi gerada por eles. Então, eu perguntei isso, não é por causa da fama. A minha pergunta teve outro objetivo, que é o seguinte. Talvez venha a ter essa acusação contra você, mas, no meu ver, quando você faz assim, tá lá, o documentário é a pessoa que está falando, né? Quer dizer... Não tem, você não aparece lá, mas as perguntas induzem. Mas tá lá, o documentário, a pessoa fala o que quiser, né? Você vai perguntar uma coisa pra mim, eu respondo o que eu quiser. Não o que você quer. Isso foi a coisa mais legal, porque com esse distanciamento histórico, e como já não tem mais ligação, por exemplo, não tem mais o programa do Renato, então as pessoas já não dependem mais dele, não precisa ter cuidado, né, para o que falar. Isso é legal. Talvez se eu fizesse esse documentário numa época que ele estivesse na televisão... A pessoa fala, putz, se eu falar isso aqui pode me prejudicar e não rolar o convite. Como ele já não estava na televisão, muita gente se sentiu mais livre, exatamente, para poder falar. Exatamente. Então tem desde coisas muito elogiosas, como tem gente que tem muita mágoa em relação humana. E o que é normal. Relação humana profissional, o que é normal. Acontece, né? Mas que legal, hein? Muito legal, Rafa. A gente já tá aqui acabando o nosso programa e nem falamos de cinema porque... isso é cinema, né? A sua vida tá intimamente ligada, né? Eu perguntei pra você o que você gosta em relação com o desenho, você pôs fã incondicional dos Simpsons. Puta, a gente tá junto também nessa. Eu devia estar com o boné, eu tenho a camiseta dos Simpsons, o boné dos Simpsons, o jogo de xadrez dos Simpsons, o bonequinho dos Simpsons tem aí o Bart e o Homer, todos. Mas não vamos falar muito dos Simpsons. E aí eu quero... Bom, diretor preferido, você pôs, né, Qual é o seu diretor preferido? JB Tanco? JB Tanco. O JB Tanco foi o cara que, acho que moldou os Trapalhões. Ele criou uma linguagem dentro dos Trapalhões. Quando você vê um filme dos Trapalhões, você sabe quando que é do Tanco e quando não é do Tanco. As Minas do Rei Salomão foi ele, né? Do Tanco. Tem uma pegada diferente, né? O Tanco, ele fugiu da guerra e veio pro Brasil. Eu sei, croata, né? Ele era croata no pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, veio pra cá, começou a fazer... Iugoslavo, né? Acho que é croata. E aí ele começou a fazer e fez muito aquele, né? Ele já veio e já começou a fazer, década de 40, 50, fez muita coisa, né? Até chegar nos Trapalhões. E aí nos Trapalhões houve uma identificação. Dizem até que ele chegou a filmar o Hitler. Não sei se é verdade. E eu já não tenho também essa informação, também não tenho. E é um cara, uma figura histórica e tal. E já tinha feito coisas na chanchada.
Tinha toda uma pegada, o cara manjava muito de cinema. Morreu, acho que pouco depois que lançou Saltimbanco, se eu não me engano. Ele acho eu que sou morreu ruim de data. 93, eu acho que ele morreu. Foi em 93? Morreu com 80 e poucos anos, né? Porque ele começou, ele dirigiu muito até 77, né? O último dele foi, com os Trapalhões, foi Saltimbancos. Acho que é 77. Bom, acho que ele morreu depois, bem depois sim, porque reclamaram que aposentaram ele cedo e tal. Então. Enfim. E é um cara que, como eu assisti muito filme dos Trapalhões e dirigi os Trapalhões, ele se torna o meu diretor favorito. Legal. Eu vou puxar a sardinha. Gosto do Spielberg, gosto desses caras todos, mas o Tanco é um... E já falando de Spielberg, o seu filme mais marcante da sua vida... Indiana Jones. Você pôs Indiana Jones, que a gente tem aí Tem um quadro aqui no estúdio do Indiana Jones. Temos, exatamente. A gente tem quadro de tudo e tem coisa de tudo aqui, ó. E essa Indiana cena... Jones, acho que foi o filme que eu mais assisti na minha vida, foi Indiana Jones. Então, legal demais, né? E essa cena é aquela cena antológica, né? Sim. Que aparece em todo lugar. Na Disney tem isso, né? Essa cena. Eu tinha um cachorro que eu coloquei o nome de Indy. Ah, é? Por causa do Indiana Jones. Tá brincando. E agora tá fazendo 40 anos, né? Tá como o 1981, tá 40 anos. Nos Estados Unidos eles lançaram até coleções comemorativas. É um filme maravilhoso. Não precisamos falar Steven Spielberg, eu também amo, né? De paixão. E tem essa questão da história, né? Junta a história com a ação, o professor. Tudo. É apaixonante. Aliás, até teve uns filmes agora que, não sei se você viu aí, tem uns filmes que estão até remodelando essa... Tem um filme novo com o Dwayne Johnson, que é o The Rock, com o Ryan Reynolds e a Gal Gadot, que era a Mulher Maravilha. Mulher Maravilha. Acho que a Ameaça, alguma coisa. Muito legal que eles pegam meio nessa linha. Bebe nessa fonte. Os caras são ladrões, é um pouco diferente, né? Mas influenciou muita coisa, né? Puta filme de ação, incrível. Eu gosto muito dessa... O último não foi tão legal, mas a trilogia é muito legal. É fantástica. É muito legal. Todos são legais. Eu acho que o legal, depois ver o Sean Connery como pai, esse resgate é muito legal, né? Aquele foi a Última Cruzada, né? A Última Cruzada é demais, né? Todos esses eu amo, eu tenho a eu adoro filme popular, blockbuster, essas coisas todas. E eu também gosto de tudo. Rafael, tá uma delícia o papo, ficaria conversando com você muito mais. A gente tem um tempo curto aqui no nosso podcast, é uma coisa mais... enxuta, e gostei muito. Eu queria só fazer uma última pergunta para você. Se tudo fosse possível, você pudesse ter qualquer poder de cinema, qual você teria? Você lembra o que você respondeu para mim? Eu achei muito legal. Eu te falei, a minha memória é ruim pra caramba. Não, mas... Dá a dica aqui que eu respondi, mas não lembro. O que você acha? Então não precisa puxar pela memória. Se você pudesse ter qualquer poder de cinema, qual você gostaria de ter? Eu acho que eu falei alguma coisa de... acabar com o desemprego, acabar com o desemprego. Achei isso muito legal. Cara, eu tava vindo pra cá... Achei isso muito legal. E você vê quanta gente na rua, quanta gente fodida e tal. Puta, isso mexe muito. E quem já passou por isso, quem passa por isso, sabe como que é difícil ficar numa situação dessa, né? Então, o Brasil tá atravessando um momento terrível. Faz tempo, mas tá pior agora. Tem pandemia, tem uma série de... mundo, né? Tem Bolsonaro também, que não é fácil. E tá triste. Você olha para onde você olha, você vê gente sofrida, gente sofrendo. Verdade. E machuca isso, cara. Eu achei muito legal porque né, é um poder que você tá pensando imediatamente no próximo, no cara que tá ali na esquina, sentado, pedindo dinheirinho. Porque o cara com emprego, ele pode ter a pipoca, pode ter a água, pode ter uma casa, pode ter uma série de coisas. É o que te dá condição de você ter uma vida digna, né? Isso mesmo. E por isso que a gente tem que agradecer, nós que temos que agradecer tudo que a gente tem, pessoal. Então eu agradeço primeiro a você, primeiro a Deus, a energia, a todo mundo que assiste, a você por ter vindo aqui. Obrigado, Rafael. Eu tô muito contente de estar aqui. Pô, eu tô mais ainda. Rafael Spaca, tive um papo super gostoso com o Rafael Spaca, que fez um livro dos Trapalhões e agora tá fazendo um documentário que gerou essa polêmica desgraçada. Tô louco pra ver. Acho que todo mundo que você fala, né? Você vai ser meu convidado, hein? No dia que lançar... Opa!
Você vai lá na primeira fileira Opa! e vai assistir. Eu quero ver depois o seu... Segunda, vai. Se Porque você- a se primeira você é ruim, que a falar- gente fica com a cabeça muito assim. Segunda, Se você vai. falar mal de mim no documentário, não tem problema nenhum que eu aceito qualquer crítica. Diferente do Renato que fica magoado. Isso que é importante na vida, né? Exato. Eu também tinha a época que eu me importava. Agora não, a gente não se importa para. mais, né? Tem coisa mais importante. Isso aí. Rafael Spaca, bom, tá em todas as redes sociais como Rafael Spaca, né? Tá em todas as redes sociais. O documentário esse ainda, né? Esse, quando lançar, ele vai pôr ainda. Eu, Karim Feres, estamos aqui no Cine Cameração. Então nos sigam em todas as redes sociais. O Cine Cameração tá no Facebook, no Insta, e também tá nas redes sociais de áudio, nas plataformas de áudio como Spotify, Amazon. Então é só você bater Cine Cameração, vai ver uma entrevista mais legal que a outra, todas as pessoas interessantíssimas de vários ramos, vários segmentos, falando sobre a vida delas e a relação com o cinema, séries, etc. Então, se você gostou, deixe seu comentário. Se não gostou, deixe também seu comentário, dê a sua sugestão. E bom dia, boa tarde, boa noite. Bora ser feliz. Abraço!